Olá pessoal, com grande satisfação estamos iniciando mais uma aula de máquinas elétricas. Na aula passada nós falamos sobre os alternadores, que é um tipo de gerador de corrente contínua. E na aula de hoje nós vamos começar uma sequência de 3 aulas onde nós falaremos dos motores elétricos. Motor elétrico tão importante no nosso dia a dia e também no dia a dia das empresas, né? É difícil você falar de um equipamento que não tenha um motor elétrico. Se você pegar até eletrodomésticos, né, são cheios aí de motores elétricos e ainda mais na indústria, né? Então é um assunto que é importante que você domine como técnico e que você realmente tenha esse conhecimento e tenha profundidade nesse tema. Legal? Bom, antes de nós falarmos de motor elétrico e começarmos aí a nossa matéria de hoje, eu gostaria de fazer uma rápida revisão de alternadores, que foi a nossa matéria da aula passada, até porque a gente ainda vai carregar alguns conceitos que nós aprendemos até então, principalmente o conceito de rotor, de estator. E também gostaria de fazer a correção dos exercícios que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, olha. Vamos revisar os alternadores. E nós vimos então que o alternador ele é um gerador de corrente contínua a partir de um movimento mecânico. Então, diferente dos geradores, os alternadores eles geravam corrente contínua, tensão contínua, né? Eu já falei para vocês que tanto faz falar corrente contínua ou tensão contínua a partir do movimento mecânico. Então, eu tinha lá uma fonte primária, né? Dessa fonte primária eu vou alimentar, né, mecanicamente o eixo de um gerador, né? E nesse gerador eu vou ter lá o rotor, o estator, os anéis coletores, as escovas, e o gerador ele vai transformar esse sinal então num sinal alternado. Então a fonte primária, que é mecânica, movimento mecânico, transforma esse movimento mecânico em tensão alternada, e aí é que vem a diferença do gerador por alternador, do alternador, porque aí no alternador eu tenho a placa retificadora e que vai deixar essa tensão reta, né? E o regulador de tensão que vai abaixar essa tensão, ou seja, a placa retificadora ela vai pegar o sinal alternado e vai transformar em contínuo, vai tirar a parte negativa, né, e vai deixar ela reta para que eu tenha aí um sinal de tensão contínua. E o regulador de tensão ele vai abaixar para a tensão que eu desejo, né, porque essa tensão que vai sair da placa retificadora é tensão contínua, mas ela vai estar próxima ali da tensão de pico, né, gerada no nosso gerador que converteu então de mecânica para elétrica. Bom, as partes do alternador, né, ele tem o rotor, que é a parte giratória, né, que vai ficar fixada às bobinas móveis. Ele tem o estator, que é a parte fixa, onde ficam as bobinas fixas e onde vai ser induzida a tensão alternada. E aí a gente vai ter esse determinado movimento, né? E aí ele vai, à medida que ele vai girando, ele vai fornecendo para a gente tensão alternada. Então, isso no estator, tá? Então, o movimento do rotor provoca tensão alternada no estator. Bem, e aí, na verdade, esse estator ele é um estator trifásico, né? Então, ele é trifásico e eu vou ter 3 bobinas, né, ligadas no formato de um triângulo, conforme aqui nesse desenho, né? E aí eu vou pegar a tensão em cima de cada bobina e eu vou ter um rotor girando no meio, né, induzindo tensão elétrica alternada em cima de cada bobina. Então eu puxo aqui a tensão em cima de cada bobina e eu vou perceber que eu tenho tensão alternada nessa bobina, induzida, né, nessa bobina, eu tenho tensão alternada induzida nessa bobina aqui e tenho tensão alternada induzida nessa outra bobina. Então eu vou ter três tensões alternadas, né, induzidas, mas não no mesmo tempo. Elas vão estar defasadas
120 graus entre si. Então, por exemplo, essa primeira bobina aqui, ela seria o vermelho. Essa segunda bobina aqui seria o verde. E essa terceira seria o azul. Então, a gente percebe que esses três sinais eles estão defasados entre si, né? E isso vai provocar, né, essa sobreposição, ela vai provocar uma pequena diferença de uma para outra, porque isso está se repetindo 60 vezes por segundo. Então, no estator trifásico, né, e é importante que ele seja trifásico, né, ele vai estar defasado 160 graus para que eu tenha uma repetição maior do ciclo, né? Então, para que eu tenha ali mais próximos picos de um para o outro. E aí eu tenho a placa retificadora. Nessa placa retificadora, ele vai fazer a conversão da tensão alternada, né, gerada pelo estator, em tensão contínua pulsante, né? Então a ideia aí é que ele vai eliminar o semiciclo negativo, né? A ideia é que se elimine a parte negativa, e além de eliminar a parte negativa, que ele possa também ele vai deixar os picos bem próximos, né, à medida que ele vai girando, né? É como se eu tivesse aí um retificador em ponte para cada um dessas bobinas do estator, e aí eu vou ter um sinal bem parecido, né, com o sinal aqui seria referente a uma bobina, né? Mas como eu tenho 3 bobinas defasadas 120 graus, eu vou ter algo parecido com isso, né? E aí o interessante é que nessa repetição eu tenho praticamente uma tensão contínua, né? Porque os picos estão bem próximos aí. Então a variação que nós vamos ter é uma variação muito pequena. Então ele consegue, além disso, rebater a parte negativa, né? Porque ele tem o mesmo princípio do ponte. Então isso é o que a nossa placa retificadora fez, certo? As bobinas, né, móveis do estator, elas vão estar ligadas a essa placa de diodo que vai retirar o semiciclo negativo de cada sinal alternado, defasado em 120 graus, e vai rebatê-lo, né, tornando o semiciclo negativo em positivo, né, que é o que a gente vê nessa imagem aqui. Esse aqui é um exemplo de uma placa retificadora, né? Aliás, que é na verdade o que muitos chamam de placa de diodo, né? Porque ela tem aqui 6 diodos nessa plaquinha. Bom, e ainda a gente fala do regulador de tensão, que ele vai simplesmente abaixar a tensão contínua, que vai sair da placa de diodos, ou placa retificadora, para o valor que eu desejo, né? E aí a gente pode ter lá um 78, né, XX, um 7805 para baixar para 5 volts, um 7809 para baixar para 9 volts, porque aí eu quero regular, eu quero abaixar a tensão. Ou eu posso ter, né, um LM, né, e aí a gente sabe que o LM ele não tem um valor de tensão fixo, né, e aí eu escolho qual é a tensão máxima que eu quero, ele trabalha juntamente com um potenciômetro, né, e através desse potenciômetro você consegue colocar a tensão que você quer. Você consegue variar aí de uma tensão bem próxima a zero até uma tensão que você consegue inclusive definir desde que ela não ultrapasse o pico da sua entrada, né? A saída da placa de diodos. Então você consegue ajustar. O LM317 ele é ajustável. Bom, e também, né, nós vimos a respeito do alternador do automóvel. Acho que o mais famoso aí dos alternadores é o alternador do automóvel. E de fato é um alternador e é um alternador importante. Ele tem a função de gerar energia para todas as partes elétricas do carro. Ele vai carregar a bateria, né? Então, com o carro funcionando, o gerador ele é o único responsável por fornecer energia elétrica a todos os componentes do veículo. Inclusive, muita gente confunde, né, e acha que quem faz isso é a bateria, mas a função da bateria ela é somente de armazenar a energia gerada pelo alternador, né? Para quê? Para dar partida no veículo, porque aí eu não tenho movimento, né? Se eu não tenho movimento, aí não tem como. E também para alimentar, né, os acessórios, rádio, acendedor, farol, luzes, o próprio alarme, né, quando o carro estiver desligado, porque aí eu também não tenho movimento do eixo
né, do alternador, então não vou ter também geração de tensão alternada. Então cai, né, o alternador, entra a bateria, né, a partir do momento também que eu estou gerando uma tensão menor do que a tensão da bateria, né, a tensão que os sistemas precisam. E aí, também a bateria ela é responsável por manter o veículo funcionando no caso de uma pane do alternador. Bom, então tá aí, pessoal, isso que nós vimos, né, na aula passada, bem resumidamente. Se você tiver dúvida, volta no vídeo da aula anterior. Eu tinha deixado 3 exercícios dos quais eu quero fazer a correção. O primeiro exercício pedia para você definir o alternador. Então, o que é alternador? Então, de uma forma bem simples, tá? Uma resposta bem objetiva, o alternador ele gera corrente contínua a partir de energia mecânica. Tá? Essa era a função do alternador. Depois a questão número 2, para você definir a diferença entre o gerador e o alternador. E aí, o alternador ele vai transformar o movimento mecânico resulta em tensão contínua, e no gerador, o movimento mecânico resulta em tensão alternada. Essa era a grande diferença entre os dois, né? O gerador a gente fala quando eu estou gerando tensão contínua. Aliás, o gerador eu uso quando eu estou gerando tensão alternada, e o alternador quando eu estou gerando tensão contínua. E a terceira questão, qual a função da placa de diodos e do regulador de tensão no alternador. Então, a placa de diodo a C do estator e transforma em sinal CC com o valor de tensão próximo à tensão de pico. Então, ela vai tirar aquele semiciclo negativo, né, e vai rebater ele para semiciclo positivo. E o regulador de tensão, ele abaixa o valor da tensão contínua que ele recebeu na placa de diodo para um valor menor. O regulador de tensão ele tem a função de abaixar a tensão, sempre essa, somente abaixa a tensão. Legal? Então, pessoal, está aí corrigida então nosso exercício para validação da sua presença, e começamos então agora a falar dos motores elétricos, dos tão importantes motores elétricos aí que nós temos. Então, olha, a definição do motor elétrico, né? A gente sempre começa pela definição. Motor elétrico, ele é uma máquina elétrica capaz de transformar energia elétrica em energia mecânica, utilizando para isso o princípio da indução magnética. Então, perceba o seguinte, é o contrário do gerador, né? Quando nós estudamos o gerador, nós vimos que o gerador ele transformava energia mecânica em elétrica. Então a gente dizia que ele gerava energia elétrica. Só que o motor ele faz o contrário. Eu forneço para ele energia elétrica e ele vai produzir o movimento do seu eixo, o movimento do rotor, que é a energia mecânica. Então, basicamente, é disso, né, que é composto aí a função do motor, né, gerar energia mecânica. Tá? Bem, então tá aí a energia elétrica que vai ser transformada então em energia mecânica. Nós temos alguns tipos de motores. Aliás, a gente pode fazer várias classificações diferentes quanto a motores, mas nós temos os motores de tensão alternada, né? E esses motores de tensão alternada, nós podemos dividir eles em monofásicos, né? Aqueles que são lá direto lá no 127 ou 220, e nós temos os trifásicos, tá? Que você precisa aí de 3 fases para que ele funcione, tá? Bom, e aí nós temos também os de tensão contínua, motor de tensão contínua que é alimentado então com tensão contínua. Então esses são os tipos de motor. Então aqui, olha, dando uma olhada nesse monofásico, tá? Aliás, os monofásicos e os trifásicos, às vezes eles se confundem. Não dá para você ir muito pelo aspecto físico dele, tá?
mas aí um exemplo de um monofásico, um exemplo de um trifásico, tá? Esse trifásico ele é bem comum, né? Esse formato dele aí. E os de tensão contínua, os motor DC, né? Aliás, DC quer dizer Direct Current, que é tensão contínua, né? Tensão direta, corrente direta. Esses motores DCs, aí a gente tem de todos os formatos, de todas as formas. Aqui eles foram colocados aí todos do mesmo tamanho, mas na verdade você pode ter maior, menor. Um exemplo aí que é muito utilizado em projeto, o pessoal utiliza muito motor de vidro elétrico, né? Motor do limpador de vidro, do limpador do vidro do para-brisa. Enfim, você tem vários tipos aí de motor DC, só que ele precisa ser alimentado somente com tensão contínua. Você não pode ligar ele na tensão alternada, senão ele não vai funcionar e ainda vai se danificar, tá? E o motor DC, normalmente, ele tem lá também o valor dele de trabalho, assim como os outros, né? Você tem lá motor de 12 volts, motor de 10 volts, motor de 5 volts, né? Ainda é motor DC, a gente não vai tratar nessa parte da matéria, porque ele faz parte aí de um outro leque aí de disciplinas, mas você tem também o motor de passo, né? Que ele é também motor de tensão contínua, só que ele é específico, ele é um motor já especial em termos de funcionamento, tá? Então tá aí o motor DC, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora das partes do motor, né? Quais as partes que vão compor o motor elétrico. Então você tem lá o estator, você tem o rotor, você tem a caixa de ligação, a tampa defletora, o ventilador, a tampa traseira e a tampa frontal, tá? Esses são as 7 partes aí que compõem o motor, tá? Então, se você pegar aí um motor, e aí a gente fala aí de motor trifásico, motor monofásico, motor de tensão contínua. Pode ser que dependendo do motor, não vai ter ventilador. Você pode ter algumas oscilações, é verdade, tá? Mas basicamente o motor completo ele teria essas 7 partes. Vamos falar sobre essas 7 partes. Aí o motor elétrico aberto internamente, né? Então, para a gente ter uma ideia aí nesse recorte de como seria aí o motor com todas essas 7 partes. Vamos começar falando do estator, né? Você já sabe, você já ouviu falar sobre o estator, você já aprendeu sobre o estator quando nós começamos a falar dos geradores, né? E aí o que vai acontecer com o motor é a mesma coisa, tá? Então o estator, né, ele é a parte estática do motor, que ele vai ser composto aí de bobinas, né, anexos, né, próximos a lâminas finas. Essas lâminas é para reduzir a corrente de Foucault, que nós estudamos, não sei se na nossa primeira ou na nossa segunda aula. E aí vou ter ranhuras de aço, né, para aumentar a permeabilidade magnética, que nós estudamos na nossa primeira aula, que é permeabilidade magnética. Então o estator ele vai ter essa função, né? O estator no estator é colocado o enrolamento do bobinado, né, para que quando uma corrente passar por essas bobinas produzir o campo magnético girante, né, para que aí você forme um eletroímã. Então, olha, olhando essa parte aí do estator, né, a gente fala de estator, não dá para falar dele sem o rotor, né? Então, o estator é essa parte fixa, né, cheia de bobinas, né, com a ideia de que eu vou alimentar ele, né, e aí se eu vou estar alimentando esse estator, ele vai estar na armadura, né? E aí esse estator, eu alimentando essas bobinas, o que eu vou criar? Um campo. Vou criar um campo magnético, né? Se for alternada, eu vou ter uma tensão alternada, né? Eu vou ter uma alternância da polaridade desse campo magnético, né? Então aqui, no estator, a ideia é formar um eletroímã, para quando eu vier com o ímã que está no rotor, eu tenha
uma diferença desse campo magnético e faça o rotor girar. Mas a gente vai ver aí com mais detalhes aí essa interação do estator com o rotor. Quero falar só do estator agora. Vamos ver alguns casos de estator. Aqui também seria, além da figura, né? Aqui estaria o meu estator. Então o estator ele é conhecido como um bobinado mesmo, como as bobinas, para que você tenha ali para gerar um campo magnético, para gerar um eletroímã, né? Então essa parte aqui é o nosso estator. Se eu for remover ele, aqui ele está na armadura, né? Ainda na armadura, aqui as ranhuras magnéticas. E aí, com ele na armadura, né? Lembrando que a armadura é a parte do motor, do gerador, que vai receber, no caso do motor, né? Vai receber a tensão elétrica que vai ser convertida em movimento. Quando nós vimos a armadura no gerador, a armadura era a parte do motor que fornecia a tensão elétrica, né? Ao contrário. Mas aqui a armadura, e muitas vezes o estator ele fica na armadura, né? O estator, na armadura, ele vai ter ali a ideia de captar essa tensão, né? Receber essa tensão para que eu transforme aí o meu estator em um eletroímã, né? Aí gerar ali um campo eletromagnético, porque vai ser formado pela eletricidade, né? Bom, aqui tirando os estatores da armadura, a gente encontra eles dessa forma, né? Você tem até aqueles que tem vários, né, bobinados, como esse daqui. Então esse aqui é o estator, tá? É a parte que vai normalmente acoplada no chassi do motor. É ele que fica fixo, tá? E dentro dele, né, nesse buraco que tem aqui no estator, nós vamos entrar com o rotor. Então aí mais um exemplo de um estator, né? Aqui um estator gigantesco, né? Aqui seria um motor muito grande, né? Aqui, se a gente for olhar, olha, para a gente poder dar uma olhada aqui, olha, aqui seria o estator na armadura, com a armadura presa no chassi do motor, né? A gente consegue ver melhor aí, algumas partes você coloca uma certa resina, né? Para que o próprio desgaste do esmalte acabe não gerando a possibilidade de fechar curto, né, nas bobinas, porque você tem as bobinas, mas elas estão esmaltadas. A gente não pode esquecer disso, né? Então tá aí o estator, onde a gente tem ali a ideia é, através do estator, gerar um campo eletromagnético, então. Então dele vai sair um fio que eu vou alimentar e vai ser gerado então o campo eletromagnético. Tá aí essa parte do estator do nosso motor, tá? Bom, além do estator, nós temos o rotor, né? Essa parceria aí ainda continua também no motor. O rotor, ela é a parte móvel, né? Que ela é composta por chapas finas de aço, né? No formato de um anel, né? Com bobinas enroladas no seu sentido longitudinal. Se bem que nós temos dois tipos, basicamente, de rotor. Então tá aí o nosso rotor, no nosso exemplo aqui que nós usamos para mostrar o estator, esse aqui seria o rotor. Então tá aqui as bobinas, né? Enroladas, né? E no caso de um rotor bobinado, tá? Muitas vezes isso aqui é só feito de lâminas mesmo, tá? E aí são os dois tipos de estator que nós temos. Vamos falar desses dois tipos, né? Os tipos de rotor, aliás, né? Vamos falar desses dois tipos. Nós temos o gaiola de esquilo, né? Que ele é o mais comum, né? Que eu tenho as bobinas curto-circuitadas por anéis e terminais contínuos, né? Nesse caso aqui, eu quase não consigo perceber as bobinas. Eu olho e vejo uma coisa só, né? Colocar aquele para fora, olha. Então você tem aqui pequenas chapas, né? Pequenos condutores, né? Condutores, né? E muitas vezes você não tem nem seria o caso que você não teria nem, no caso, as bobinas, né? Isso aqui você vai ter um norte e um sul, e é ele que vai estar trocando aí de polaridade e aí fazendo esse eixo, né? Esse eixo aqui girar.
E aqui seria ele, então, o tipo gaiola de esquilo, né? Existem outros tipos aí de rotor gaiola de esquilo, esse aqui é um deles, né? Ele vai ter basicamente a mesma propriedade. Aqui, ele no motor aberto, tirando ele de dentro da armadura, onde está o estator, né? Ele vai girar dentro do rotor, né? Então tá aí o nosso estator. E ele usa normalmente um rolemã, né, um rolamento para ele poder girar, né, sem que fique preso, né, para diminuir o atrito, né, depois na hora do motor, né, na hora que ele for alimentado, na hora que ele vai girar. Então você vê aqui que ele é pequenas lâminas, né, que vão compor o nosso rotor. Legal? Então tá aí, esse é o nosso rotor. Né? Deu para a gente ter uma ideia bem aí, clara do que é o rotor e do que é o estator. Então esse é o rotor, né? Gaiola de esquilo. Tá? Agora você tem o rotor bobinado. Rotor bobinado é o que usa mesmo os condutores de cobre. Em vez de usar as chapas, eles usam o condutor para formar a bobina, né, onde você vai colocar ali as ranhuras. Então, aí você já consegue ver os fios, né? O predomínio é dos fios de cobre, que vai da mesma forma, né, gerar um norte e sul, e aí essa interação que você vai ter entre o estator e o rotor é que você vai fazer com que ele se movimente. Tá aí um outro exemplo de rotor bobinado. Né? Outro exemplo de um rotor bobinado, né? A gente consegue realmente, marcante porque você acaba vendo os fios. Bom, e aí a gente tem no motor, né, a caixa de ligação, né? A caixa de ligação é essa parte, a parte onde vão ficar os fios, né? Basicamente você abre ela, né, e você tem ali os fios, né, nessa caixa de ligação. Ó. Tirando aqui a capa, ele tem uma parte de vedagem, e aí você fica com os fios aqui dentro, é uma espécie até de proteção, né? Porque existem motores que eles vão, é possível que eles vão até na água, né? Então, ou recebe muita poeira, então você tem que ter ali uma certa proteção. E aí você tem os fios onde você pode... aí você tem até um passacabo, né? Você pode até tirar essa parte aqui, ó, onde você tem os fios, e a nossa caixa é a caixa de ligação do motor, né? Pode ver que até o outro lado também tem uma certa vedação, que é para você conseguir aí, ter uma certa proteção com relação a partículas mais finas ou até mesmo a água. Bom, a tampa defletora, né? A tampa defletora é essa parte da frente do motor, né? Essa parte da frente, e ela tem um objetivo de proteção, né? Principalmente a proteção, né, com relação a impacto, e aí ela vai também proteger essa hélice, né? Porque ela não pode ser fechada, né, porque ela está protegendo a hélice, que é uma ventilação que você tem para o seu motor, né? No caso dos motores de grande porte, tá? Então essa é a tampa defletora aí, que ela vai, essa tampa defletora que ela vai acabar fazendo essa proteção e permitindo também que o ar entre, né, para ele poder circular pelo motor, para que haja o resfriamento, né? Senão não tem resfriamento, o motor tem a sua vida útil muito reduzida. Tem o ventilador, né? A outra parte, que é o ventilador, importante justamente para estar refrigerando, né, o motor, né? Então a função do ventilador, ela é importante, né? Mas tem muitos motores que não tem ventilador, né? Tudo bem, né? Não tem a necessidade, mas aí o ventilador ele realmente, ele tem a sua importância nos motores de maior porte. Aqui a gente está lidando com motor de tudo quanto é jeito, né? Essas 7 partes, elas são mais presentes nos motores trifásicos, mas de qualquer forma você pode ter também no mono ou até mesmo em motor de tensão contínua. Tampa traseira, né? Tampa traseira
que é a parte que acaba essa parte, né? Que depois que você tirou a outra tampa, você tem ali o acesso a ela. Então essa seria a tampa traseira, que a partir daí, né? Normalmente você precisa dar uma batidinha com o martelo de borracha para poder tirar ela, né? Que ela vai aderindo. E aí você consegue retirar ela, né? E aí você consegue tirar o rotor. A partir daí você consegue tirar o rotor. Nós temos a tampa frontal. E a tampa frontal, né, que é essa parte da frente, né, que seria o outro lado. Né? Então você tirou a tampa defletora, né, tirou a tampa traseira, e agora você tira a tampa frontal. Então tá aí a tampa frontal sendo retirada, para a gente dar uma olhada aí como que funciona esse motor. Então também muitas vezes você precisa dar uma batidinha no martelo com o martelo de borracha, e aí você consegue sacar a sua tampa defletora. Deixa eu só voltar aqui para a gente ver ela saindo, né, de vez aqui do sistema aqui, ó. Então aí ela saindo do sistema, a gente consegue ver. Essa seria a tampa frontal, então. Legal? Bom, eu queria mostrar agora para você um vídeo, né, que ele vai mostrar aí como se fosse a montagem. A gente viu aí meio que desmontando o motor. Como que seria a montagem aí dessas 7 partes do motor, como que ficariam essas partes então. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. É um vídeo bem interessante que você vai conseguir ter uma ideia geral aí do funcionamento não, mas da estrutura que compõe o motor. Nós estamos falando sobre motores e é importante aí que você saiba as partes desse motor.
Legal, né? Muito interessante essa animação e, aliás, no caso aí foi referente ao motor trifásico, tá? Mas aí a gente já vai, ao longo das aulas, né? A gente vai vendo, vamos diferenciando o motor trifásico do monofásico e também do motor de tensão contínua. Bem, vamos então, né? Para a gente começar a diferenciar, e na aula de hoje eu quero focar com vocês o motor monofásico. Então, é um motor AC, né, e é um motor monofásico, ou seja, ele vai ter apenas um conjunto de bobina, né, e ele vai trabalhar ali com fase neutro. O objetivo dele é trabalhar com fase neutro, apenas uma fase. Então, ele tem um conjunto de bobina, ele tem um campo magnético que muda com a polaridade da rede, isso aí é extremamente importante, né, a alteração da polaridade da rede provocar uma alteração no campo magnético, né? O princípio da lei de Faraday, né? Ele é alimentado então por uma fase e ele é utilizado em cargas de pequena potência, tá? Não são cargas aí de grande potência. E ele necessita de um sistema de partida, ele precisa de um circuito de arranque. Nós vamos ver aí o que é isso. Então, o papo agora é sobre motor AC monofásico, certo? Vamos falar especificamente do monofásico, como que o monofásico funciona. Aí na próxima aula nós falaremos dos outros. Bem, então, basicamente nós vamos ter um estator, né? Tá aí o estator, que é um bobinado, é um conjunto de bobinas. E eu vou ter também, rodando no meio desse estator, o rotor, né, que é a parte que vai girar onde está o eixo do motor. E aí, né, eu vou alimentar o meu estator com tensão AC, e aí eu já vou gerar um campo magnético, né? Então o meu estator ele vai virar lá norte e sul, né? E o meu rotor eu também tenho um norte e sul. E o norte do rotor vai ser atraído pelo sul do estator, né? Só que o que acontece com a rede elétrica? Ela fica trocando de polaridade, né? E aí, quando eu mudar para norte, né, no meu estator, ele não vai mais atrair o norte do rotor, ele vai atrair o sul, né? E aí ele vai ficar alternando, e o que vai acontecer com o meu rotor? Ele vai ficar girando justamente por causa disso, né? Quando eu troco nessa parte aqui, né, de norte para sul, o que atraía o sul passa a atrair o norte, porque é aquela ideia dos polos opostos se atraírem. Então, dessa forma, eu vou ter o meu rotor girando, né, por causa dessa variação que eu tenho do da polaridade da rede elétrica, né? E assim que vai funcionar o motor AC, tá? E aí o impulso que nós vamos ter, né? Então, o impulso que vai estar num sentido, quando eu tiver o sul-norte ou norte-sul, ele vai estar trocando também dessa forma, né? Em vez de atrair o norte, ele vai atrair o sul, e aí ele vai ficar girando por conta disso, tá? Isso aí é o princípio básico do funcionamento, são dois ímãs, né, que têm o seu campo cruzando, e aí sempre o norte vai estar procurando o sul e o sul vai procurando o norte, e nessa procura você tem justamente o seu eixo girando, tá? Esse é o princípio básico. Só que no motor elétrico, você não tem somente, no motor monofásico, você não tem somente o rotor e o estator, tá? Na parte elétrica, você tem outros componentes que são muito importantes. Então, esse diagrama aqui ele mostra para a gente que, além então do estator, tá aqui a bobina do estator, e o rotor, eu tenho também um circuito de arranque, que ele é composto por um capacitor, por um interruptor automático, e também por duas bobinas auxiliares, tá? Bobinas auxiliares. Então, além disso, eu tenho outras duas bobinas. Então, a gente vai estudar um pouquinho do porquê desse circuito de arranque.
Bom, o circuito de arranque ele é um circuito que ele é feito para ser utilizado apenas no momento da partida do motor, só a hora que o motor liga, né? Ele vai provocar uma força tangencial para quebrar a inércia e colocar o rotor em movimento. Porque assim, o difícil para botar o motor para funcionar, o difícil do motor é colocar ele para funcionar, é tirar ele da inércia, é tirar ele do estado de parado e colocar ele girando. Tá? Esse é o desafio de todo motor, de todo projeto de motor. Depois que ele está girando, beleza, né? É o de menos. O grande desafio da elétrica é fazer o motor começar a girar. Então, a ideia do circuito de arranque é ajudar, né? Porque somente as bobinas do estator, né? O norte e o sul, nem sempre, né? São capazes de fazer o rotor sair da inércia, tá? Então eu preciso desse circuito de arranque. Então, após o movimento, depois que o motor está girando, eu não preciso mais desse circuito. Então, o circuito de arranque ele é desligado e as bobinas do estator, elas vão apenas as bobinas do estator vão ser suficientes para manter o motor em movimento. Bom, então aqui, ó, falando desse circuito de arranque, o primeiro componente que eu vou falar desse circuito é do capacitor. E aí isso é bem comum, né? O pessoal fala muito do capacitor do ventilador, né? Ah, queimou o capacitor do ventilador. E aí o que acontece? O ventilador ele usa um motor monofásico e esse motor monofásico ele tem um capacitor de partida sim, que é esse capacitorzinho, né? O objetivo dele é adiantar a corrente em 90 graus em relação à tensão, né? Porque aí você cria um conjugado que auxilia no torque do motor, no torque da partida, né, do motor. Então isso ajuda, por isso que os motores que você liga lá no fase neutro, né, ou até mesmo no 220, fase, ele precisa desse capacitor de partida para você adiantar a corrente 90 graus em relação à tensão. Você já deve ter estudado isso em eletricidade, como que um sistema de capacitor mais indutor consegue atrasar ou adiantar a tensão em relação à corrente, ou a corrente em relação à tensão. Isso vai auxiliar então nesse torque, tá? Então por isso que é utilizado esse capacitor. Bom, outra coisa é esse interruptor automático, tá? Esse interruptor automático, ele serve o seguinte: eu quero que ele esteja fechado quando o meu motor não está girando, né? A hora que o meu motor começa a girar e ganha sua velocidade, ganha propulsão de giro, eu quero que esse conector abra, tá? Porque eu quero desconectar o circuito, porque se esse conector for aberto, esse circuito aqui não vai estar desligado. O meu circuito de arranque ele vai estar desligado. Então essa chave aqui, esse interruptor, ele serve para abrir quando, desarmar quando o motor começar a girar. E isso acontece por volta de 80% da velocidade máxima do motor, ele já desarma. Então o circuito de arranque é só para colocar o motor para girar mesmo, tá? Só para tirar ele da inércia. Então esse seria o nosso interruptor automático. Depois eu tenho um enrolamento auxiliar, né? Tenho aqui 2 enrolamentos auxiliares que a gente já vai falar dele, mas a ideia é produzir um campo magnético no sentido vertical. O estator ele está produzindo um campo magnético horizontal. A ideia do enrolamento auxiliar é produzir um campo magnético vertical. Com isso eu vou conseguir gerar aumentar o torque, inicial desse motor, para tirar também o rotor da inércia. Tudo que a gente falar em termos
de circuito de arranque nós vamos estar falando para colocar o motor em movimento, tá? Para dar um contra-torque, tá? Então, produzir um campo magnético no sentido vertical ao campo magnético produzido pelas bobinas do estator. Criando uma força tangencial, né, que significa uma força extra para a quebra da inércia do motor. Então, a ideia é justamente criar uma força tangencial, né, para você criando um campo, né, horizontal e um vertical, você acaba criando uma força resultante, é uma força tangencial que auxilia na quebra da inércia do motor. Bom, então aí, olha, só para a gente ver, né, ele energizado, vamos dizer assim, eu teria lá sul-norte, né, no meu estator e norte-sul na minha bobina do meu circuito de arranque, né, no meu rolamento auxiliar. Então aqui eu tenho o meu estator, esse sul-norte aqui seria do meu estator, esse norte-sul seria das minhas bobinas auxiliares. Então isso vai gerar, quando eu tenho um sul-norte e eu vou ter ao mesmo tempo um norte-sul, eu vou gerar o quê? Uma força, ó, ao sentido dessa seta, tangencial. E é isso justamente que vai ajudar, né, no arranque do motor. Lembrando que ele não fica paradinho assim, né, sul-norte e norte-sul. Ele fica fazendo o quê? Trocando, né, porque a tensão alternada, ela troca de polaridade. Então, ora eu tenho norte-sul, ora eu tenho sul-norte, e aí ele vai ficar fazendo essa troca aí. No caso, a nossa frequência, que é de 60 Hz, ele vai fazer essa troca 60 vezes por segundo. Então, 60 vezes por segundo eu vou ter essa troca aí de norte-sul, sul-norte, e aí vai fazer o motor girar. Tanto é que o motor, a velocidade do motor, ela está diretamente relacionada com a frequência da rede elétrica de um circuito AC. Bom, e aí o interruptor automático. Esse interruptor automático ele é legal porque à medida que ele pegou, depois que ele pegar uma determinada velocidade, a ideia é que aconteça o quê? Isso aqui, ó, o interruptor automático abra, né? Porque aí eu desconecto essa parte do circuito, essa parte que é auxiliar, né? Os rolamentos auxiliares, desconecto o capacitor, desconecto... e aí, né, o interruptor automático ele vai mantém-se normalmente conectado, né? E aí ele desarma quando o motor ganha a propulsão de giro, e esse aqui é o exemplo, né? Esse aqui é um exemplo legal que a gente tem aí essa parte toda aqui, essa parte preta com esses dois pesos, que tem um peso aqui e um peso embaixo, isso tudo é o conector, tá? E a ideia é o seguinte, você tem essa parte, né? Essa parte aqui e essa outra parte, né? Deixa eu só... Isso, aqui, ó. Você tem esse cara ligado nesse cara. Então ele fica em contato, tá? Então ele está fechado. Essa parte com essa parte. E aí quando ele começa a girar, né, ele vai ganhando movimento. Aqui eu tenho um peso, né? Um peso desse lado e um peso desse. Esse peso ele vai tender a abaixar com o giro, ó. E quando ele abaixa, tá vendo que sem estar abaixado, ele... Ó, a hora que eu abaixo ele, eu deixo de forçar essa arruela aqui, que vai fazer então com que abra o contato desse lado para esse lado. Tá? É bem interessante isso. Deixa eu voltar aqui. É bem interessante essa parte em especial, porque ele é um interruptor. A gente fala interruptor, acho que é uma coisa simples, mas não. Né? No objetivo dele, né? Tá vendo que aqui ele está... Aqui ele deixou de encostar, ele levantou. Aqui ele fechou o contato. Mas a hora que ele começa a girar, ele abre esse contato e aí ele consegue fazer com que o contato seja desfeito, né? Então aqui, ó, pode ver, ó, exatamente nesse ponto onde ele... Deixa eu só voltar mais um pouquinho para a gente ver melhor. Ó. Aqui então, ó, ele está em contato. Né? A hora que ele tende a descer, ele desfez o contato. Né? Não dá para a gente ver o contato aqui, mas ele desfez a pressão que fazia com que um encostasse no outro. Né? E aí, à medida que ele for parando,
ele vai diminuindo a rotação, porque pela força centrípeta, né, ele tende a levantar. E aí depois, quando ele for parando, ele desce e aí o contato fecha de novo. E também o circuito de arranque ele entra em ação quando o motor está desligando, né? E ele ajuda, né, inclusive a fazer o motor parar também. Bom, e aí falando um pouquinho, voltando lá no capacitor, né, nesse capacitorzinho aqui, esse capacitor ele tem uma função importante. E essa função importante que ele tem, eu preciso do capacitor certo, não é qualquer capacitor que você coloca que vai dar certo. Então você precisa calcular o capacitor de partida. O valor da capacitância dele na partida tem que superar em 80% o valor da reatância indutiva do motor. Então, como a questão do atraso da corrente tem a ver com a relação da impedância indutiva e a impedância capacitiva, então eu tenho que ter pelo menos 80% do valor da reatância indutiva. Então, normalmente se faz calcular um capacitor para que a reatância indutiva seja igual à reatância capacitiva. Reatância indutiva é o que nós temos chamado, vocês já aprenderam, como XL, né? E a bobina, né, do motor ela é indutiva, né? Então você tem ali um XL e aí a gente vai fazer com que esse XC seja igual, né? Ele precisa superar 80%, a gente vai fazer com que ele seja igual. Então, por exemplo, tá? Vamos trabalhar com um exemplo, vou explicar melhor ao longo desse exemplo, né? Você tem um motor que você tem que alimentar ele com 127 volts, ele é um motor de 60 Hz. E ele tem uma corrente de operação de 2 A. Então, está passando uma corrente de 2 A no motor quando ele está funcionando. Então, a gente vai calcular o capacitor de partida para esse motor monofásico. Então, o primeiro passo é calcular qual é a impedância do motor, ou seja, a reatância indutiva do motor. Para calcular a reatância indutiva, eu vou aplicar lei de Ohm. Eu vou fazer tensão dividido pela corrente. Então, qual que é a tensão que o motor está alimentado? Bom, o motor está alimentado com 127. Qual que é a corrente? 2 A. Então, eu vou fazer 127 dividido por 2 A. Tá? Isso significa que a resistência desse motor é de 63,5 ohms. Só que, na verdade, essa resistência ela é uma impedância, né? Ela é uma reatância. Ela é uma reatância indutiva porque o motor ele é um fio enrolado e fio enrolado é um indutor. Então, essa é a reatância indutiva que nós estamos falando, que a capacitância ela tem que passar pelo menos 80% desse valor. Então, eu vou calcular a minha reatância capacitiva, no caso, para que ela seja pelo menos o valor de 63,5, porque eu sei que eu vou superar os 80% se eu fizer o cálculo em 100%. Bom, o que eu vou fazer então? Já que a impedância do meu motor ela é de 63,5 ohms, então agora eu vou calcular o capacitor de partida usando essa fórmula, né? O capacitor é 1 sobre 2πf vezes a capacitância, a reatância capacitiva que eu quero ter, que é igual à reatância capacitiva. Então, você já viu essa fórmula como XC, né? XC igual a 1 sobre 2πfc. Mas trocando o XC com o C de lugar, ficou então que o meu capacitor tem que ser 1 sobre 2π vezes esse F é a frequência da rede, esse Z é a reatância capacitiva, que vai ser igual à reatância indutiva, que é 63,5 ohms. Então eu vou substituir aqui, ó, 2π é 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 60, que é a frequência da rede, vezes 63,5, que é o valor que nós encontramos aqui de reatância do motor, que eu quero que a reatância capacitiva seja igual, ou pelo menos 80%. Tá? E aí, fazendo essa conta, 1 sobre 23,9268 vezes 10 a terceira, isso vai dar um capacitor de 41,79 microfarad. Tá? Então esse é o capacitor que eu tenho que usar se eu tiver um motor
para ligar no 127, 2 A, 60 Hz, tá? Não teria que ser esse capacitor para fazer lá a função da partida. E aí, assim, depois que eu dimensionar, e às vezes até vem marcado, tá? Na própria placa do motor, qual que é o capacitor que tem que ser utilizado. Muitas vezes os motores deixam de funcionar porque o capacitor é o elemento mais frágil aí desse sistema. Bom, falando também um pouquinho sobre o fechamento de motor, né? Como que eu faço o fechamento dos motores? Esses motores monofásicos, eles podem ter 2 pontas, né? Eles podem ter 4 pontas e eles podem ter 6 pontas. Então, dependendo do número de pontas do seu motor, você vai fazer o fechamento de uma forma. Quando você tem um motor de 2 pontas, ou seja, ele tem uma única tensão, né, 127 ou 220, e se ele é de 2 pontas, ele consegue girar num único sentido. Então você tem lá 2 pontas, na ponta 1 você liga a fase, na ponta 2 você liga o neutro da sua rede. E aí nesse caso é porque o motor, mesmo sendo um motor monofásico, ele não tem aquela bobina auxiliar de partida, tá? Então existem motores monofásicos que não tem, tá? Então nesse caso você só liga lá fase e neutro e não tem a bobina auxiliar. São os motores de 2 pontas, são os mais simples, tá? Que existem. Nós temos lá os motores de 4 pontas. Nos motores de 4 pontas, a ponta 1 e a ponta 2 são para o enrolamento principal. A 3 e a 4 é para o enrolamento auxiliar. E aí você se lembra, né? O rolamento principal, que seria o estator, né? E o auxiliar para fazer a partida. Nesse caso, eu tenho que ligar o 1 o 1 na fase e o 2 no neutro, né? Eu tenho que dar diferença de potencial ali para o meu estator, né? E o 3 na fase e o 4 no neutro tenho também que dar diferença de potencial para o meu enrolamento auxiliar. Então, quando eu tenho 4 pontas eu faço isso. Só que quando eu faço isso, esse motor ele vai girar em um sentido, tá? Que é o sentido horário. Se eu quiser que ele gire no sentido anti-horário, o que eu faço? Eu troco o fase com o neutro no 3 e no 4, no meu rolamento auxiliar. Tá? Então eu faço dessa forma. Eu ligo o 3 no neutro e o 4 na fase. Aí ele vai girar no sentido anti-horário. Mas o 1 e o 2, né, o 1 continua na fase e o 2 continua no neutro. Então eu faço só essa troca, né, do 3, quando eu quero que ele gire no horário, é o 3 na fase e o 4 no neutro. E quando eu quero que ele gire anti-horário, eu faço o contrário, 3 no neutro e o 4 na fase. Tá? E aí, se ele tiver 6 pontas, também ele tem 2 sentidos de giro. Só que 2 dessas pontas são 4 pontas são para o rolamento principal. Então aí você liga o 1 e o 3, né? O 1 e o 3 na fase, né? Esse 1 aqui e o 3 na fase, e o 2 e o 4 no neutro, que aí é porque ele disponibiliza para você uma ponta intermediária. E aí o 5 e o 6 da mesma forma, porque aí o 5 e 6 é que são para o rolamento auxiliar. E aí o que você vai fazer? O 5 você liga na fase, o 6 você liga no neutro. Se você quiser que ele gire no sentido horário. No sentido anti-horário, você inverte. Aí o 5 vai no neutro e o 6 vai na fase. Então essa é a diferença de girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá? Então dessa forma a gente faz o fechamento dos motores. Lembrando que eu estou falando do motor monofásico. Então, monofásico a gente está dividindo ainda em 2 pontas, 4 pontas e 6 pontas, que são os fios que saem dele. Bom, tem a placa de motor. Tá? Essa placa de motor que a gente encontra normalmente nos motores é mais comum no trifásico, mas nos motores mais elaborados monofásicos eles têm também. E aí ele vem com algumas informações, né, além do fabricante, né, vem falando que tipo de motor que é, modelo. Aqui ele vem com a frequência, né, de trabalho dele. Aqui é a potência dele, né? A gente vai ver depois uma relação entre CV, que é cavalo a vapor, né,
também entre HP e watts, né? Mas aqui 2,5 seria a potência dele. Aqui seria o fator de potência dele, esse cosseno φ seria o fator de potência do motor. Aqui a velocidade, significa que esse motor aqui ele gira 1780 RPM. A gente tem aqui que é um motor 110 ou 220, né? Você pode ligar a 110 ou 220. Quando você liga no 110, ele já te fala aqui que ele é de 28,6 ampere, né? Aí se você quiser no 220, aí você vai ter que calcular a corrente, aí a corrente vai ser menor, né? E aí você usa lá o triângulo da potência. Aqui você tem o fator de segurança, o quanto que você pode passar, né, da potência aí do seu motor, 1,15. A classe do motor, IP/IN, né, 3,6. O IP/IN é a relação, é quantas vezes a corrente de partida ela é maior do que a corrente nominal. Porque a corrente de partida ela é muito maior do que a corrente depois do que o motor está estabilizado, tá? Aí a categoria dele e tal, e a parte para você fazer o fechamento, se você tem lá um 110 ou se você tem ele no 220. Então assim, quando vem a placa de motor já ajuda bastante, né? Ajuda bastante em termos da ligação desse motor. Legal? Muito bem, eu gostaria agora de convidá-lo para fazer o exercício para validação da sua presença. Importante você validar a sua presença, né, e também verificar se você teve aí o conhecimento necessário das informações dessa aula. Um grande abraço a todos. Se tiver alguma dúvida, estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Você volta o vídeo, verifique também os vídeos anteriores se você tiver alguma dúvida, mas também estarei à sua disposição para tirar a sua dúvida. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!